Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, imprensa local, boa tarde, internautas que nos acompanham através das redes sociais. 14ª sessão ordinária do ano de 2021, 3 de maio do ano de 2021. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlin Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam em um barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Amém. Eu solicito que seja feito um minuto de silêncio em memória dos falecidos no mês de abril do ano de 2021, conforme artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 26 de abril do ano de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Eu solicito a pasta de documentos diversos que foram recebidos desde a última sessão até a presente data, que se encontram à disposição dos senhores vereadores para a sua apreciação. Solicito que seja efetuada a leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Projeto de Lei número 36/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre o uso de máscara transparente na administração pública em decorrência da Covid-19 e outras pandemias, para facilitar a leitura labial e a comunicação para os deficientes auditivos e fixa providências. O projeto será encaminhado para as comissões de Justiça e Redação, prazo até 18 de maio do ano de 2021, e Comissão de Finanças e Orçamento, prazo de 18 de maio a 2 de junho do ano de 2021. Próximo. Projeto de Lei número 37/2021, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que dispõe sobre o direito de acesso a absorventes higiênicos por mulheres de baixa renda e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, prazo 18 de maio,
e Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, prazo de 18 de maio até 2 de junho do ano de 2021. Projeto de resolução número 10/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que altera disposições à resolução número 400, de 26 de junho de 2012, na forma que especifica. O projeto de resolução será encaminhado para a mesa para seu parecer até o prazo 24 de maio do ano de 2021. Leitura de moções. Moção de repúdio número 007/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Moção de repúdio contra as declarações do deputado Ricardo Barros sobre os professores. Presidente, eu queria requerer que seja discutida e votada na ordem do dia, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Projeto. A moção, por favor. A moção de repúdio número 7/2021, conforme solicitado pela nobre vereadora, para que seja discutida e votada na ordem do dia, o requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Moção de apoio número 008/2021, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira. Apoio ao projeto de lei número 345/2019, de origem da Assembleia Legislativa de São Paulo, iniciativa do deputado estadual delegado Bruno Lima, que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal no programa curricular das escolas públicas do Estado de São Paulo. Presidente, Pois não. eu requeiro que seja discutido e votado na ordem do dia. Ok. O requerimento verbal da vereadora para que o projeto de moção, a moção, seja votada e discutida na ordem do dia, está em votação. Os vereadores favoráveis à solicitação da nobre vereadora permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura dos requerimentos, por favor, senhora secretária. Requerimento número 49/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à implantação de atividades e obras de melhoria no Centro Comunitário Dito Flecha, no bairro dos Rosas, que especifica. O requerimento número 49/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 50/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à implantação de transporte público municipal no bairro dos Rosas. O requerimento número 50/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 51/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Requer informações sobre a adoção de tratamento medicamentoso para os pacientes com Covid-19. O requerimento número 51/2021, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 52/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira. Requer informações relativas a ultrassons no município de Amparo. O requerimento número 52/2021, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 53/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas de pontos de táxi na cidade de Amparo. O requerimento número 53/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 54/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Requer informações relativas à corte de fornecimento de água no município de Amparo, que especifica. O requerimento número 54/2021, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 55/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Requer informações referente à implantação do SAMU no município de Amparo. O requerimento número 55/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 56/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Requer informações sobre o destino das sucatas que estavam depositadas em container da empresa Sinai na oficina de serviços da Prefeitura de Amparo. Requerimento número 56/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 57/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Requer informações sobre o corte de árvores no Parque Municipal e Jardim Público de Amparo. Requerimento número 57/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 58/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Requer informações sobre o processo licitatório emergencial de implantação do hospital de campanha no município de Amparo. O requerimento número 58/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento número 59/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo. Requer informações sobre processo licitatório da contratação de empresa para aluguel de máquinas e caminhões. O requerimento número 59/2021, de autoria do vereador Edilson José Camilo, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mais alguma coisa em pauta, senhora secretária? Não, presidente. Então, não havendo mais matérias para leitura, solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras inscritos para manifestação em expediente, tema livre, tempo de 10 minutos com a parte. Tem o vereador inscrito, por favor? Vereador Pastor Elson. Por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, imprensa e todos que estão online neste momento. Essa semana que passou, vimos algumas coisas acontecerem. Uma delas foram o kit alimentação para as crianças. Foram entregues algumas frutas, sendo mais preciso, eu vou dizer aqui: 4 mexericas, 6 bananas, 6 tomates. Esse era um complemento do kit. Falei com o João e ele falou para mim que não conseguiram fazer a licitação, mas agora em maio a alimentação vai vir juntamente com essas frutas. Não podiam deixar de entregar as frutas, porque senão estragaria. Eu gostaria, se fosse possível, presidente, convidar a nossa secretária de Educação para que ela falasse, né? Porque fica muita ilação, muitas pessoas falam muitas coisas, né? Fazem pré-julgamento. Então seria importante convidar ela que viesse explicar para os nobres vereadores, né? E também para a população sobre essa situação. E também essa semana vimos a notícia
a respeito das 740 doses, né, que foi, segundo alguns, perdida, né? Porque pela a variação de temperatura. É importante nós termos cuidado, porque a gente vê as pessoas fazendo juízo de valores antecipado. Eu acho que deveria esperar primeiro, depois de tudo resolvido, depois que tivesse uma análise, no final, aí podemos fazer juízo de valores. No momento, não tem nem como nós julgar uma situação, mas sabemos que precisamos da vacina. Uns culpam o prefeito, outros culpam... Ele é o gestor, mas não quer dizer que ele que estava lá. Alguém tem que falar sobre a situação, alguém lá de dentro. Então, eu acho também, presidente, que seria muito importante convidar o secretário da Saúde para poder trazer uma explicação para acabar essa ilação, porque ficam fazendo ilação, falando tantas coisas. A própria IPTV, ela já veio, e infelizmente a Globo, e eles que é Ibope, né? Já vem, fazem ilhação, falam tanta coisa, sem primeiro averiguar os fatos. Não foi concluído. O prefeito, ele soube da notícia lá no final. Ele não é o culpado da situação. Mas eu acho que seria importante que houvesse, sim, uma investigação e chegasse, se houver culpado, chegasse ao culpado. Mas, e não ficarmos falando, gritando, esbravejando, outros até xingando. E, infelizmente, o que está ocorrendo hoje ocorreu na gestão passada também. Quer dizer, a oposição fez o mesmo, né? Mas eu acho importante que viesse aqui, né? Então, eu estou falando que a oposição no passado foi assim também, mas eu acho que não é porque alguém me bateu que eu também tenho que bater da mesma forma. Eu acho que podemos fazer a diferença. E qual a diferença que devemos fazer? Vamos aguardar, né? Fazer o levantamento, no final das contas, aí sim, aí nós vamos realmente ver quem é o culpado e quem é inocente. Mas não a princípio, sai a notícia e todo mundo já pega a pedra para poder tacar a pedra. Então, infelizmente, o que se faz, né, aqui se paga também, né? Então devemos ter muito cuidado com isso. E eu gostaria também de falar sobre a Santa Casa na Sintra. Eu estive lá presente esses dias, justo nesse dia que eu estive lá, foi no dia 29, uma moça ligou para mim, mandou mensagem, né? Até pedido do André, chama ela Helenilda, ela quebrou a perna e chegou na Sintra, foi atendida, o médico disse que ela tinha que fazer uma cirurgia, mas lá não estava fazendo cirurgia, mandou ir para o postinho de saúde, o postinho de saúde encaminhar ela para fazer cirurgia, foi no postinho, o postinho disse que não tem como ver cirurgia. Ela voltou no outro dia ao hospital, e o hospital disse que não podia fazer nada, ela com muita dor, porque a perna quebrada, entendeu? Aí ela entrou em contato comigo, eu estive lá com a presidente, dona Sintra, falei com ela, ela falou que não está fazendo cirurgia eletiva, porque está tudo agora, acho que na Beneficência Portuguesa, e eu pedi para poder dar um atendimento novamente. Atenderam e foi ela para a BPA. E lá disseram para ela que voltaram na Sintra. Aí ficou aquele, vai para lá, vem para cá. Aí hoje ela ligou para mim que voltou lá no Grêmio, que eu conversei, mas eles só querem engessar, não querem fazer cirurgia. Eu fico indignado. Estou falando, vereador, pastor Elcio, não estou falando como líder, não, falando como pastor e vereador e pessoa. Isso não pode acontecer na cidade de Amparo. Eu lutei para o Grêmio abrir. Para me apoiar o Jacó, na época eu disse, olha, vamos abrir o Grêmio. E eu me lembro como se fosse hoje. O prefeito Miota falou comigo. Quando eu disse para ele que Amparo precisava que o Grêmio funcionasse melhor, ele me disse que Amparo não precisava de 2 hospitais, só de um. Agora hoje nós estamos vendo, abriu o hospital do Grêmio, em vez de nós termos 2 hospitais para compartilhar e ajudar os doentes, não tem nenhum. Nós precisamos averiguar isso, presidente. A casa tem que averiguar isso. Eu acho que, falando de saúde,
É um problema sério, não é brincadeira. Porque se é meu filho que chega ali, se é minha filha, eu ponho no lugar deles. E quebrou uma perna, tudo bem, o Covid está aí, mas vai morrer de outra coisa. A pessoa chega lá morrendo, não vai atender? Agora, não vai ter mais ortopedista para atender lá no Ana Sintra? Que lugar que nós chegamos? Alguém tem que resolver o problema. Seja o prefeito, seja o secretário da saúde, alguém tem que resolver. Agora, também não podemos, né, deixar de passar verba para o outro hospital, ou para A ou para B, porque eu quero que esse hospital seja público. Não é público, é do povo e para o povo. Então, eu fiquei indignado. Essa moça hoje mandou mensagem para mim e disse, vou colocar no Amparo Conectado, vou colocar na IPTV, ponha mesmo. Ponha. Porque é uma situação que parece que só brigando que acontece. Isso, para mim, não pode acontecer. Então, eu quero deixar claro aqui que a gente tem que lutar por isso, presidente. Essa casa está para defender o povo. Eu acho que nós temos que vestir a camisa, uma camisa do povo. Com data vênia, aqueles que não concordam, mas eu acho que o respeito à saúde não tem nada mais valorizado na vida do que saúde. O dinheiro, ele só é bom quando você tem saúde. Pois não. Ô, pastor, eu tô com uma pessoa internada também desde sexta-feira. Nem informação eles passam pra gente mais. Nem pra família. Já tentei com um monte de gente lá. E a pessoa tá lá, não sabe o que tá acontecendo. E desde sexta-feira. E hoje também, aquela mulher lá, com o moleque que quebrou o braço ontem, teve que fazer um BO, teve que fazer um BO pra ver se consegue resolver um problema, né? E tão simples, né? Não estamos aqui dizendo de Campinas. Não estamos aqui dizendo de São Paulo. Gente, nós estamos em Amparo. Eu acho que a política ela vai até um certo ponto, mas a politicagem não pode acontecer de nenhum lado. Nenhum lado. Eu acho que a gente tem que pensar nos humanos, nas pessoas, na situação que está vivendo. Entendeu? Deixar um pouco de lado a política que faz mal, mas fazer a política que faz bem. Que faz bem. Pode ser qualquer um de nós, e aí? Nós temos que pensar nisso. Então eu quero deixar aqui minha indignação e dizer a todos, é momento de nós nos ajuntar para uma boa causa. Se for preciso, eu estive com o prefeito, mas se for preciso, presidente, marcar uma audiência com o prefeito, o senhor como presidente, e os vereadores lá para nós conversarmos com ele. Pois não. Um minuto. Tem uma informação que chegou agora aí, que o prefeito, falou com a Beneficência Portuguesa, ela vai fazer a operação na pessoa. Então, mas precisava disso? Precisava disso? Não. Eu acho que as coisas não é assim. Eu estive falando com o prefeito. Porque muitas das vezes, eu acho que, de repente, alguém conhece a gente tem uma influência, e quem não tem? E quem não tem? Essa é a minha indignação. Eu não estou aqui falando, que eu estou dizendo. Me taxe do que quiser, mas não mexa com a saúde. Porque qualquer um de nós podemos ser o próximo. Qualquer um de nós pode ser o próximo. Entendeu? Me dá um minutinho, presidente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu agradeço, pelo menos, que vai atender. Mas é uma situação adversa. Isso fica ruim para a cidade. Fica ruim para nós, vereadores. Olha, e quem tem família, mexeu com a sua família, mexe com tudo. Né? Então, seja o Ana Sintra, seja o Grêmio, eu acho que está na hora dos hospitais dar as mãos. Em vez de fecharmos, vamos abrir. Vamos abrir o leque. A Covid já fez isso. A Covid já fechou. Quantas pessoas de câncer aí que não estão sendo atendidas? E outras pessoas. Então, fica aqui minha indignação e o presidente, na hora que puder, marcar essa reunião e o prefeito, eu sei que com toda certeza vai nos atender, para essas coisas melhorar. Né? Eu tive no Ana Sintra, a presidente disse para mim, e deu até uma planilha ali que está no vermelho, mas nós temos que resolver a situação. Eu sei que lá não é público, mas alguma coisa tem que fazer. Mas o povo é público. O dinheiro do SUS é nosso. Então eu fiquei indignado, porque uma pessoa com a perna quebrada, que isso? Vai deixar a perna ficar, depois cicatrizar torta? Então,
eu peço aos nobres vereadores que nos ajude. Eu também aqui nessa tarde eu venho me solidarizar com as mulheres, né? Por uma frase infeliz do nosso prefeito, né? Uma frase infeliz, muitas das vezes, no calor da emoção, fala-se alguma coisa e isso fica como um martelo batendo na cabeça dos outros, né? Porque alguém também instiga, mas nós, tanto os nobres vereadores, as nobres, as mulheres, os homens que estão aqui, nós somos pessoas do público. Não haja por emoção. Muitas das vezes, alguém xinga nós, não retruca. Não retruca. Faz parte. Faz parte, porque depois as pessoas querem pegar isso e fica aquela ladainha que não acaba, não é verdade? Então, que nós possamos termos zelo, cuidado e observar muito bem o que vamos falar. Deixa as pessoas que falem. Nós estamos, não estou dizendo que estamos acima das pessoas, mas nessa situação, nós temos que estar acima. Temos que estar acima. É como um policial. Se o policial, toda vez que alguém fazer alguma coisa, vai passar a mão no revólver, vai atirar na pessoa? É ou não é? E muitas das vezes vai chegar momento, aí o Conrado, eu tenho certeza, eu tenho meu primo que é sargento aí, também a pessoa até cospe no policial, mas ele agora vai arrancar a arma e vai atirar? Ele tem que ter capacidade para suportar. O calor da emoção, muitas vezes nós perdemos a razão, mas eu me solidarizo e eu tenho certeza que foi uma falha, todos nós estamos sujeitos a falhar, e eu acredito que ele agora vai pensar um pouquinho mais, né? Mas estão vivendo um momento difícil, mas um momento dá para se consertar. Coisas piores acontecem. Mas eu deixo aqui, presidente, o meu abraço a todas as mulheres, né? Porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma mulher e tenho filha. Então, um abraço a vocês. Deus abençoe. Obrigado. Próximo inscrito. Próximo inscrito, o vereador André. Boa noite a todos presentes aqui, vereadores, vereadoras, imprensa e os internautas também. Tudo que eu ia falar que estava engasgado, o pastor falou. Mas na verdade eu estou indignado. Eu me senti um merda. Saber que o hospital está tão terrível, degradante assim. Porque a gente não fica que nem palhaço. Eu liguei falando da mulher, depois pedi para ligar para o pastor, que eu não estava em Amparo também por outros problemas. E eu liguei para o Maurício. Nós não estamos mais atendendo a ortopedia porque levaram a cirurgia eletiva para a BPA e para nós não é interessante manter aqui um ortopedista. Não é interessante para eles. Mas e para o povo? O que é interessante? Como é que faz uma mãe, sei lá, ou qualquer pessoa chega lá com um braço, uma perna quebrada e não tem ninguém para atender? Aí eu falei, meu Deus, eu sou um vereador, o que eu sou? Um monte de merda. O que eu posso fazer? E ninguém faz nada, não é nem pra rir, não, porque o negócio é sério de verdade. Tanto é que eu liguei no hospital e amanhã eu tô indo falar com essa presidente de lá e eu quero uma cópia dessa porcaria desse contrato, porque nele, segundo informações que eu recebi, diz que tem que prestar esse serviço. E se não está prestando, eu quero saber o porquê. Nem que eu tenha que entrar no Ministério Público, que se foda, eu já tô na merda mesmo. Se eu tiver que partir pra briga, eu vou partir. Mas eu gostaria que a casa também apoiasse. Que fosse junto, que fosse alguém lá que brigasse. Porque a gente foi eleito pra quê? Pra defender as pessoas. Sabe? E a gente liga, fala com um, fala com o outro, parece que a gente é tonto. Faz a gente de bobo. Fala o que interessa, vira as costas e fica por isso mesmo. Mas dessa vez não vai ficar. Então, se alguém quiser me apoiar, beleza. Eu estou indo lá amanhã falar com a Patrícia. E fica na consciência de cada um. Só que pensa bem. Amanhã pode ser teu filho, teu sobrinho, que pode chegar num hospital e pode não ter atendimento. E aí, como é que a gente vai se sentir? Ou de repente vai ter com mais facilidade porque é filho da gente ou parente da gente? Não é justo. Eu não gosto de falar, não sou muito de falar, mas a verdade é que chegou num ponto que não dá. Ou a gente toma atitude, ou a gente, como o pastor disse, não vai ter hospital mais para atender ninguém. Parece que uma briga de ego, não sei o que está acontecendo. E até foi legal ele falar de chamar aqui o secretário. Que fale, que dê explicação sobre isso. Porque, segundo informações, o repasse dos contratos está sendo feito em dia. E até antecipado. Se está sendo feito, se tem um contrato assinado, eles têm que cumprir com o serviço.
Então que o secretário vem aqui que dê satisfação também. Sabe? Eu não sei, eu quero botar a cabeça no travesseiro, pô, amparo tá legal, amparo se precisar tem lá. Quer dizer, tem, mas não serve. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que está na hora da gente começar a se unir e perder um pouco o ego e partir para cima. Ou então não vale mais a pena sentar aqui nessa casa. Porque tá uma vergonha. Tá uma vergonha. É ridículo as pessoas ficarem ligando pra gente por coisa boba. Aí quando briga, mete o pé, aí resolve. Então, por que tem que esperar chegar a esse ponto? Ô, André, você vai me dar uma parte, por gentileza? Não, eu não vou dar parte agora porque eu já tô terminando, que eu não gosto nem de falar. Então a única coisa que eu quero de verdade, gente, é que a gente olha que a gente tem importância. As pessoas têm que nos ouvir e a gente tem que fazer valer isso. Eu amanhã estou indo lá na Santa Casa. Eu quero conversar com a Patrícia, eu quero conversar com o Maurício e eu quero uma cópia desse contrato. E depois a gente volta a conversar e ver o que a gente vai fazer. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. A gente não pode ficar aqui que nem tonto. Só vem aqui, a pessoa faz do que quer, a gente fica que nem bobo aqui. Pra quê? Não foi pra isso que eu vim aqui. Eu vim pra brigar pra interesse das pessoas. O que é justo, o que é certo. E é isso que eu vou fazer. E se alguém puder me apoiar, eu agradeço. Muito obrigado. Pois não. A parte. Na verdade, eu queria complementar. Quando há uma situação aí no hospital, não é nada, não ia te criticar, André, ia simplesmente apoiar a sua fala. Ô, senhor presidente, numa situação... Não, tranquilo. Numa situação igual essa, se chegar no hospital, eu acho que o hospital, se ele não tem o profissional, ele tem que delegar mesmo para que a pessoa seja socorrida. Manda para algum outro hospital da região, né? E eu falo como agente policial, se houver a omissão de socorro, chama a polícia na hora e leva a vítima e faça um BO na delegacia. E aí já começa a trabalhar dessa maneira que daí, com certeza, o pessoal vai ver que não está de brincadeira. Obrigado. Ô, Conrado, desculpa, eu só não dei a parte porque se eu paro, aí eu já esfrio e eu que fico engasgado não sai mais, cara. Mais algum vereador inscrito? Vereador Dil. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal, os jornalistas aí que acompanham, os internautas. Vou começar falando um pouquinho aqui sobre essa situação aí que o André e o pastor Elcio acabou de falar da Santa Casa. Eu não sei quem é mais mentiroso. Prefeito atual, prefeito da outra administração passada, a gestão da Santa Casa, que esteve presente até numa audiência com a gente aqui na outra comissão, toda boazinha, falando, né? Tudo bem. Lembra disso? Pastor, quem participou, Carlito. Acho que o André, né? André, o mineiro. Porque é imperdoável uma situação dessa. Sabe? A gente fica indignado, como ficou o pastor, como ficou o André, o Conrado, e garanto que todos os vereadores aqui também estão inconformados. Porque quando eu falo isso, que a gente não dá para saber quem é mais mentiroso, porque é um jogo de empurra, um joga pro outro. Um joga pro outro. E aí a gente vai ver lá, por exemplo, que a presidente do hospital lá jogou a culpa na prefeitura. A prefeitura joga a culpa neles. Em 30/12, foi feito um convênio da Santa Casa com a prefeitura. E esse convênio que foi renovado, né? Foi colocado os outros pontos, aumentou em 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais. Ou seja, o convênio de 2021, com repasse, passou para 4.280.000. E para fazer esse convênio, você tem que apresentar uma planilha de trabalho, né? Que é aquilo que a gente discutiu outro dia, que faltava e tal. E na planilha de trabalho, que foi me passado até,
Tá lá, plano de trabalho, convênio. Aí tem várias descrições, uma delas, ambulatório ortopédico. Então, contempla o convênio. Aí joga, que não pode atender, joga para a prefeitura. Aí a prefeitura faz uma nota que a culpa é da Santa Casa. Quem está certo? Quem está errado? Então a gente fica indignado com essas coisas, sabe? Desse jogo de empurra. E a gente tem que tomar providência, como falou o André aqui, o presidente, o próprio pastor. A gente tem que fazer alguma coisa. Passou da hora já. Passou da hora de se fazer. A gente tem uma comissão aí que trata da intervenção da Santa Casa. Isso é bom deixar claro para as pessoas, porque falaram assim, mas tem uma CPI andando na Câmara. Não tem CPI coisa nenhuma. A comissão aberta, ela trata exclusivamente da intervenção feita pelo prefeito Carlos Alberto na Santa Casa em 1º de janeiro. E ponto. E por que está parada? Está parada porque o processo está na justiça. Por isso está parada. E por conta da pandemia a gente não conseguiu ouvir ainda algumas pessoas. Ponto. Ela não justifica para que seja feita outra forma de investigação, vamos por assim. Certo? É uma comissão de acompanhamento. Então passou da hora, presidente. Com todos, a gente já viu. A gente recebeu vários apontamentos do Tribunal de Contas com relação à Santa Casa. Vários apontamentos. Não é? Sim. Então, sabe, como a gente fica indignado, como vereador, a gente é representante do povo. Então não é prefeito que vai vir aqui falar para a gente o que tem que fazer, não é presidente da Santa Casa, não é ninguém. Quem manda aqui somos nós. Quem manda, a gente defende o povo. Tá? Isso que a gente fica indignado. Porque o povo que precisa, o atendimento é para o povo. O dinheiro que é repassado, como foi falado aqui, o dinheiro repassado para a Santa Casa é nosso. É nosso. E aí você vê uma mãe desesperada porque não consegue um atendimento, uma cirurgia para o filho. Aí se coloca no lugar. Eu fico pensando, se fosse meu filho. Quem tem plano de saúde, ótimo. O cara vai e procura, né, através do plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não tenho. Minha mulher não tem, meu filho não tem. Entendeu? E meu filho já precisou da Santa Casa várias vezes quando era pequeno. E foi muito bem atendido na época. Quando era outras administrações, antes da outra administração, da outra gestão, ter intervido na Santa Casa. Que falaram tanto na outra intervenção, que a culpa era da presidência, que não tinha dinheiro por culpa da presidência, que a presidência da Santa Casa anterior só queria dinheiro. Aí entrou, aí fizeram tudo na Santa Casa lá. Não é isso? Tudo por política. Vamos falar que é verdade. Vereador, tudo por política. Pode ser, Carlos. Será que não há briga entre os dois hospitais? Pode ser. Então, pode ser. Concordo. Mas aí, voltando ao assunto, aí a gente pega lá, presidente, que a gente, na época da intervenção, a gente viu claramente que foi pura política. Pura política. E aí deu no que deu. Aí hoje a gente viu pela comissão da Covid, a gente acompanha os milhões repassados para a Santa Casa. É verdade ou não é, Mineiro? Mineiro está aqui, Osmar sabe. São milhões. Aí a gente vai ver lá Tribunal de Contas, as coisas que coloca. Um dos apontamentos do Tribunal de Contas. Desvio de finalidade de recurso do Covid. É mentira, Osmar? É mentira, Mineiro? Não é. A gente vê outro lá apontamento que fala em contratação de empresa médica sem registro no Conselho de Saúde. Até quando a gente vai ficar segurando isso? Presidente? Minuto. Pode falar. Tá acabando, vocês estão pegando a parte, tá acabando o tempo. Não, depois sabe que a gente concede tempo maior. Tudo bem. Para conhecimento geral, nós já convocamos uma reunião dos vereadores para conversar sobre isso.
Sim, aquele pedido que eu fiz para o senhor. Isso. Nós convocamos, infelizmente não tivemos a presença de todos os vereadores, quem pôde participar, participou. Sim. E a gente tem que tomar realmente providências enérgicas quanto a isso, porque é a saúde da população, Sim. é a vida da população que está em jogo. Sim. Quando a gente estava... O senhor participou da reunião, o senhor acompanhou e sabe do que foi conversado e do que foi discutido e o que essa casa pensa sobre esse assunto. Sim, concordo, Né? presidente. Nós tomamos as providências e vamos tomar outras providências em comum com os vereadores dessa casa. Já convoquei uma reunião após essa sessão para tratarmos de diversos assuntos, dentre outros essa situação vergonhosa que a saúde de Amparo atravessa. Senhor, muito obrigado pela parte. E aí a gente vê a questão de milhões de ser repassado para a Santa Casa e a gente escuta lá de dentro, chega para a gente, né, que não tem luva para atender, não tem equipamento de segurança. Isso nós estamos falando da Covid. E chega para a gente isso. Agora, se eu tenho repasse de milhões, eu não tenho indo dinheiro. Onde está indo, Rosa, o dinheiro? Então, presidente, depois a gente vai conversar a respeito disso para a gente ver o que vai fazer. Tá? Mas continuando aqui mais umas situações que eu quero falar. Um minuto. Tá, eu vou falar sobre o que foi falado aqui, sobre a questão da merenda, né, que chegou para a gente também. A gente também tem que ter a consciência que nem tudo a gente pode culpar o prefeito. Né? Isso seja o gestor, às vezes ele delega funções, delega para secretário, delega, tem servidores, né? O que a gente fica indignado é a gente vê as situações que colocam até o gestor, no caso o prefeito, né? Porque essa questão da merenda, se distribuir meia dúzia de tomate, 4 mexericas, 6 bananas para as crianças, sendo que um mês de fevereiro, foi 1 quilo de leite em pó. No mês de março, 1 quilo de frango dado para a criança. E não foi nada de cesta, foi só isso. E agora, tudo bem, fala assim, mas é uma complementação? Então eu não coloco essa situação para o prefeito. Eu não coloco, obrigado, presidente. Eu não coloco essa situação para o prefeito, porque quem responde, quem aguenta depois, é o prefeito. Não é a secretária de Educação, não é o secretário de Saúde, não é? É a mesma coisa o caso da vacina. Aí a gente viu lá aquela confusão que deu essa semana da questão de vacina, como que se o prefeito seja o culpado. Ele vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele é o gestor. Mas quem coloca ele nessa situação? Ele não pegou o carro e foi buscar a vacina. Alguém foi. Não é? E aí cai toda a culpa em cima do prefeito. Aí eu estava até conversando com uma pessoa aí que cuida dessa parte aí numa outra empresa e de vacinações, né? Então o que ele faz? Ele compra e acaba indo buscar. Ele falou assim, Gil, é simples. Se fala lá que tem que ser entre 2 e 8 graus, o que eu faço? Eu tenho que manter 4, 5. Porque se der uma variação, ela vai chegar os 2. É básico. Não, o cara vai transportar, leva 2. Deu diferença, caiu para menos 2. Né? Não é isso? E pode dar problema. E vacinaram 419 pessoas. Foram vacinadas. Não se perdeu, porque a nota da prefeitura falou que se perdeu as 730 vacinas, acho que era isso. Se perdeu. Foram vacinadas. Oi? Não, tá, mas o que chegou para a gente, o que foi falado lá, inclusive com o secretário, com o pessoal da saúde falou para mim, que 419 vacinas foram aplicadas. Então, se foram aplicadas, olha só, tudo bem que fala assim, mas não vai acontecer nada com a pessoa, mas se acontecesse? E se acontecesse? De quem era a responsabilidade? Ia cair em cima do prefeito, que não tem, na verdade, não tem nada a ver com o negócio. Mas ele que responde, ele é o gestor. Não é isso? Então, só para concluir, presidente, rapidinho. Aí vai um recado até para o próprio prefeito. Eu acho que ele anda meio nervoso.
né? Em cima do que o nosso amigo falou aqui. Eu acho que ele manda meio nervoso. Eu tomar o recado para ele, se ele está nervoso, que não é que ele diz, tá nervoso, vai pescar. Eu acho que ele devia pescar. Porque não é possível, cara. Pô, não é a primeira vez que ele faz isso. Agora falou das mulheres. Há outros dias atrás ofendeu um cidadão na internet. Então para de entrar na internet, cara. Tem um monte de gente na prefeitura lá. Hoje tem um pessoal de comunicação lá enorme que cuida lá. Pô, deixa esse pessoal entrar na rede social e responder. Pô, ele não tá brincando, ele não é mais radialista, não é mais nada, ele é prefeito, velho. Aí fica lá nessa situação ofendendo as pessoas, que nem ele falou do caso da mulher lá, mandar a mulher lavar a louça. Né? Será que ele gostaria que chegasse para a mulher dele e falasse assim, ó, vai lavar a louça? Tem a dó, né? O cara é prefeito. Obrigado, presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Silvinha. Boa tarde a todas e todos. Pegando até já o final aí da fala do Gil, esse assunto que também foi colocado pelo pastor aqui, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não naturalizar comportamentos violentos, né? Agressivos. Me preocupa muito quando em uma semana a gente tem um problema de o prefeito aparecer armado numa live. É claro. Então é bem constrangedora a situação, bem complicada, né? Depois ele mostrou os documentos, né, falando sobre o porte de arma, etc. Mas eu penso muito no simbólico. Não sei, talvez pela minha área de formação, não sei, mas eu penso muito no simbólico, né? O quão simbólico é o prefeito, nós como população sabermos que o prefeito anda armado. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa banalização, com essa naturalização que a gente faz da violência na nossa sociedade, né? A gente sabe que a própria questão política como um todo, isso principalmente desde a eleição de 2018, ela vem se traçada a partir de relações bastante violentas, né? Hoje é o dia 25, hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, e no dia 25 de agosto, o nosso presidente ameaçou um repórter. Então, assim, essa característica e essas ações violentas, elas não podem fazer parte da política, elas não poderiam fazer parte de nenhum espaço do nosso convívio, né? Mas, falando especificamente, principalmente da política, elas deviam estar descartadas. Esse distrato com a população e entre os pares políticos também é lamentável. Então, a gente não pode naturalizar violência de forma alguma. Realmente, como já foi colocado, a fala do prefeito na live de sexta foi lamentável. Foi triste de verdade, porque a gente sabe, a gente leva a pancada também, os colegas aqui sabem, a gente é cobrado, o pessoal a gente fala um monte de coisa, é ruim, eu não acho que está certo também, eu acho que mesmo quando a população vem cobrar nós vereadores, e o próprio prefeito, ela tem que vir com respeito, com educação, com calma, né? E eu concordo que não é fácil, mas nós somos agentes públicos, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não pode perder o controle. A gente não pode. E caso a gente perca, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se redimir publicamente. Eu, como professora, já tenho que vivenciar esse tipo de situação, então eu sou a pessoa ali dentro da sala de aula que não posso, em hipótese alguma, perder o controle. E acho que nós, como vereadores, prefeito, vice-prefeito, e estendo isso até aos cargos de confiança, a gente também tem que ter essa cautela que o professor tem, de levar a dita chumbada, respirar fundo e responder de maneira mais séria e tentar ser o mais explícito e democrático possível. Então, foi muito triste, lamento a situação, né? Principalmente por ter sido com uma mulher e ter destinado a fazeres domésticos a ela, foi bem pesado, foi eu como mulher me senti extremamente ofendida. E deixo esse apontamento para não naturalizarmos a violência em hipótese alguma, tá? Outro ponto que eu fiquei sabendo essa semana foi em relação ao retorno dos trabalhadores, dos funcionários públicos que são grupo de risco. Então, mais uma vez, essas pessoas que são do grupo de risco, essas pessoas que têm idade acima dos 60 anos foram obrigadas a retornar para o trabalho na prefeitura, tá? Complicada essa situação de novo, a gente tem que ficar atento. Está tendo bastante reclamação dos funcionários públicos em relação a isso, por motivos óbvios.
Então, a gente tem que tomar cuidado. Estamos numa pandemia, temos pessoas que pertencem a grupo de risco e essas pessoas precisam de cuidado, sim. Tá? Na escola que eu trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando presencialmente desde o começo do ano. Professores que têm mais de 60 anos ou alguma comorbidade estão em casa, fazendo o trabalho de forma remota. Tá? Ou seja, o próprio governo do estado continua respeitando esse fundamento da pandemia. Em relação às vacinas, eu não vou ficar também me estendendo tanto, porque eu acho que os colegas já demonstraram o que eu penso, né? Eu acho que esse problema com a vacina aconteceu no dia 22, né, de abril, e a polêmica toda estourou no dia 30, se não me falha a memória, dia 29. Essas vacinas, me corrijam se eu estiver errado, mas elas estão na Anvisa para serem avaliadas, e aí eu acredito, gente, que o que deve se sobrepor aí é o parecer da Anvisa. A partir do momento que a Anvisa avalia, a Anvisa diz que não houve problema com essas vacinas, elas retornam e voltam a serem aplicadas, né? Eu concordo com o que o pastor disse, com o que o Gil disse, eu acredito que tem sim que ser averiguado, a gente tem que entender certinho o que aconteceu, entender onde foi o problema, e eu fiz um pedido essa semana para o secretário, eu acredito que pela correria ele não tenha conseguido me responder, eu não queria pedir via requerimento, mas em relação ao protocolo de vacinação, porque a gente precisa ter um documento, né? Inclusive no requerimento que eu preparei, eu coloquei até o exemplo do protocolo da cidade de São Paulo, porque, gente, não adianta, a gente precisa apresentar para a população os detalhes, o que está sendo feito. A gente não tem mais uma comunidade aqui na cidade que simplesmente aceita e abaixa a cabeça e vai, né? Que nem gado, vai. Não, a população quer entender, a população quer saber. Então, eu acho que seria importante a divulgação de um protocolo oficial dizendo o que faz caso aconteça. Tananana. O que faremos caso, por exemplo, não chegue a segunda dose e o prazo limite para aquele grupo de pessoas tenha que tomar a segunda dose e a segunda dose não chegue? Como que a prefeitura reage? A quem ela recorre? Qual é o procedimento que é feito nesse caso? Então, eu acho que a gente precisa de um protocolo explicando certinho quais as medidas para a população ter evidente o que é que está sendo feito, o que é que está acontecendo. Fica difícil a gente defender se a gente não tem esses documentos em mãos, né? É bem complicado fazer essa defesa. Outro ponto, em relação ao Anacintra, também concordo com o que os colegas disseram, né? É muito complicada essa situação da ortopedia, e até porque na sexta-feira a população foi avisada que na segunda-feira o serviço seria cortado. Então eu acho que isso é uma falta de respeito gigantesca com a população. Imagina, sexta-feira um aviso, segunda-feira não teve nem um dia útil para a população ir buscar qualquer informação sobre a situação. Lança na sexta-feira o aviso, segunda-feira já corta o serviço. Então, eu acho que foi um desrespeito com a população esse aviso na sexta-feira. É o tipo de coisa que eu imagino que deveria ser avisado um mês antes. E eu reitero o que os colegas disseram, a gente precisa, sim, apurar o que está acontecendo. A gente tem a prefeitura falando X, a Anacintra falando Y, as conversas não batem. Então, o que a gente faz para resolver? A gente analisa a documentação. A gente verifica o que é que está acontecendo, né? A própria vídeo que foi lançado hoje do hospital já não bate com o documento que foi divulgado na sexta-feira, né? Parece que estão falando de assuntos completamente diferentes. Um fala do corte total do atendimento, o outro já mudou um pouquinho a conversa. Então, assim, eu acho que a gente quer informação e a população quer e precisa ter acesso a essa informação. Foi cortado hoje, né? Sim. Mas essa pessoa com problema na perna foi na quinta-feira. Então, o convênio não tinha sido cortado ainda. Era para pelo menos atender ela. Com certeza. Sim, com certeza. Então, são situações complicadíssimas e eu acho que essa casa vai responder, sim, a essas dúvidas. A gente vai, sim, avaliar, eu tenho certeza. Eu acredito muito no trabalho de todos nós aqui. Tenho certeza que a gente vai, sim, avaliar essa situação e conseguir resolver, ou pelo menos entender o que é que está acontecendo. Isso vale para todos os problemas que foram relatados aqui, né? Outro ponto que eu queria só colocar aqui rapidinho semana passada eu havia convidado todo mundo aqui nessa casa para participar da live que eu fiz junto com o pessoal do Amparo Connection, com a secretária de Saúde de Araraquara e com a coordenadora também da Secretaria de Saúde de Araraquara. E eu achei importante. Foi uma aula de política pública, essa live ainda está disponível.
Eu estou também aberta para conversar com o executivo sobre todos esses pontos, todo o planejamento que a cidade de Araraquara fez em relação ao combate à Covid. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a base do planejamento, né? Quem pôde acompanhar a live viu que é um planejamento de guerra. Os protocolos que estão sendo seguidos em Araraquara são protocolos grandes e que perpetuam vários espaços do convívio das políticas públicas. Eu peço mais um minuto, presidente, só para concluir. Os 3 eixos fundamentais usados para definir as políticas públicas de combate ao Covid em Araraquara foi o diálogo. Então, sempre explicar tudo para a população nos mínimos detalhes. Tudo é feito com protocolo, tudo é feito com planejamento e tudo isso está aberto, documentado. As parcerias, eu fiz questão de perguntar se essas parcerias já existiam antes do Covid e a coordenadora do sistema de saúde disse que não, que essas parcerias foram criadas com a pandemia. As parcerias com as universidades. Mas em Araraquara tem a Unesp, mas aqui a gente tem a Unicamp. Aqui a gente tem a Unifia. As universidades particulares também estão nessa parceria. Então, eu acho que fica aí esse ensinamento, né? Por que não pensarmos em formar essas parcerias? Por que não tentar dialogar e formar um comitê científico aqui na cidade? Lá em Araraquara, o comitê científico se reúne uma vez por semana. Então, fazer essa parceria com as universidades. A gente tem uma universidade incrível aqui na cidade. Eu tenho certeza que eles não mediriam esforços para estar envolvidos junto com o poder público nessa questão. E depois a rede de solidariedade, que tem algumas coisas parecidas com o Amparo, o que eu fiquei muito feliz por saber que aqui o Fundo Social tem feito algumas ações parecidas, mas tem ações muito diferentes, né? Já começa em relação aos comitês de encontro também com os pequenos empresários, principalmente, que têm sofrido com a pandemia. Então, existe um comitê também dentro dessa rede de solidariedade que se encontra com esses microempresários, principalmente, para discutir como que a gente soluciona as questões relacionadas também à crise econômica recorrente do contexto pandêmico que a gente está vivendo, né? Lá existem barreiras sanitárias que são feitas nas entradas da cidade. A testagem em massa é muito, muito, muito grande. Inclusive, as aulas voltaram antes da gente e está acontecendo uma testagem em massa dos alunos e professores. Outra coisa muito interessante que eles fazem é que eles organizaram um espaço para isolamento. Então, a pessoa que está com Covid, mas ela mora, por exemplo, em 10 pessoas numa casa pequena, a prefeitura conseguiu um espaço onde era um antigo motel, e ali naqueles quartos ela coloca a pessoa em isolamento ali, com todo atendimento. Tem um processo de pré-internação também, onde a pessoa não está tão grave a ponto de ser internada, mas ela já está tendo complicação, e aí ela fica nesse processo de acompanhamento. A gente tem uma quantidade enorme de médicos que passam o dia fazendo ligação para os pacientes e o dia inteiro atrás desses pacientes para entender como é que está a situação desses pacientes isolados. Então, são ações que têm tido um resultado positivo na cidade, e eu acho que quando a gente encontra situações positivas que estão sendo reconhecidas, inclusive internacionalmente, acho que é legal a gente dialogar e tentar trazer para a nossa realidade também. Bom? Obrigada, gente. Próximo inscrito. Sem mais inscritos, presidente. Intervalo regimental de 5 minutos. Pena.
Cadê o povo? Vai fazer a falta, daí não vai ganhar o governo. Ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira, Presente. Antônio César da Silva, Presente. Carlos Benedito Casotti, Presente. Edilson José Camilo, Presente. Elson Batista da Silva, Farlim Conrado de Jesus, Presente. Janaína Pereira de Oliveira, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Presente. Silvia Forato de Camargo, presente, Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei número 34/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revogação da Lei número 3.982, de 18 de outubro, que dispõe sobre a doação de imóvel ao Fundo de Arrendamento Residencial, tendo como agente gestor operacional a Caixa Econômica Federal. O projeto de lei está em discussão. Acho que a Silvia pode ler o parecer aí da comissão, só para o pessoal saber do que se trata, né? Pois não. Eu ia justamente Tá. perguntar sobre... Qual o parecer, Gil? Ativa, quer dizer. Depois já vem a escritura. Então vamos lá. Então, isso. Eu vou ler para vocês a justificativa para que, principalmente quem está em casa, entenda do que se trata esse projeto. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Incluso, remeto à análise e aprovação dessa colém da Câmara Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre a revogação da Lei número 3.982, de 18 de outubro de 2018, que dispõe sobre a doação de imóvel ao Fundo de Arrendamento Residencial, tendo como agente gestor operacional a Caixa Econômica Federal. Considerando que em 2018 houve a promulgação da Lei 3.982, de 18 de outubro de 2018, autorizando o município a doar a área pública ao Fundo de Arrendamento Residencial para a construção de moradias no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Considerando que o referido programa foi substituído pelo programa Casa Verde e Amarela, considerando que, em consulta ao cartório de registro de imóveis, não houve nenhuma averbação na matrícula até a presente data, continuando o imóvel em nome do município. Considerando que o prazo estipulado para o início das construções das unidades habitacionais expirou, considerando que a área poderá ser utilizada para outras finalidades, considerando que se torna livre a utilização da área como melhor aprover ao município, se faz necessário o encaminhamento do presente projeto de lei. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares protestos de elevado apreço e distinta consideração. Amparo, 13 de abril de 2021. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável, Edilson Chaves dos Santos. Favorável. O projeto de lei 34/2021 foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 27/2021, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus. Cria o Cadastro Único de Violência Doméstica, CAVID,
no âmbito do município de Amparo e da outras providências. Senhor presidente, eu peço a retirada dos projetos. A solicitação verbal do vereador Farlim Conrado de Jesus está em votação. Votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a retirada do projeto número 27/2021. Próximo. Moção. Moção de repúdio número 007/2021, de autoria da vereadora Silvia Forati Camargo. Moção de repúdio contra as declarações do deputado Ricardo Barros, progressista, sobre os professores. A moção está em discussão. Posso ler na íntegra? Pode. Claro. Moção número 07/2021. Moção de repúdio contra as declarações do deputado Ricardo Barros sobre os professores. A Câmara Municipal de Amparo vem, na forma regimental, apresentar esta moção de protesto e repúdio contra as declarações do líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, ao citar que professores não querem trabalhar na pandemia. Em 20 de abril de 2021, o referido deputado federal, em entrevista à CNN Brasil, proferiu uma fala acusatória contra os educadores brasileiros. Nessa fala, o então deputado afirmou que é um absurdo a forma como estamos permitindo que professores causem tanto dano às nossas crianças na continuidade de sua formação. Professores não querem se modernizar, não querem se atualizar. Já passou no concurso, está esperando se aposentar, não quer aprender mais nada. A fala evidencia a total incompreensão da realidade educacional brasileira acerca do trabalho docente, sobretudo durante o período pandêmico, visto que em momento algum os professores deixaram de trabalhar ou abandonaram sua missão de educar. Pelo contrário, buscaram as mais diversas formas de minimizar os impactos do distanciamento social no aprendizado dos estudantes. Várias ações ilustram essa tentativa por parte das equipes escolares, como a incansável busca ativa, que significa a busca direta pelos estudantes distantes da escola, seja via telefone, mensagem ou visita na residência. As escolas também estão fazendo entrega de atividades para os alunos sem acesso à internet e acolhendo todos aqueles que precisem de auxílio técnico e pedagógico dentro da unidade escolar. Além disso, muitos profissionais tiveram que adquirir aparelhos tecnológicos com recursos próprios e se adequar ao novo modelo imposto pela atual conjuntura pandêmica. A fala do deputado, além de desmerecer o empenho e trabalho docente, ainda culpabiliza os educadores quanto aos danos que podem ser causados aos alunos em sua formação, atribuindo a indivíduos responsabilidades do poder público e da sociedade como um todo, como consta no artigo 205 da Constituição de 1988. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A UFMG e o CNTE realizaram uma pesquisa para tentar compreender a situação educacional brasileira no contexto de pandemia. A professora da UFMG, Dalila Andrade de Oliveira, responsável por essa pesquisa, em entrevista ao G1, afirmou que o poder público está tendo dificuldades em enfrentar o momento emergencial e que, portanto, a culpa não é dos profissionais de educação. E, ao contrário do que afirma o deputado, 82% dos professores brasileiros afirmam que sua carga horária de trabalho aumentou durante a pandemia. É fundamental ressaltar que, mesmo em meio a tantas dificuldades, os trabalhadores da educação sofreram com diversas perdas de direito,
como a estagnação de proventos já defasados, o achatamento do plano de carreira, o fim das vantagens temporais, a redução de gratificações e o término das incorporações farão da carreira dos educadores um deserto de recursos humanos. Em razão desses fatos, há um grave risco para o futuro da atividade docente e também do encerramento das atividades de diversas instituições de ensino no país. Neste mês de abril, a Rede Escola Pública e Universidade, o REPU, publicou uma pesquisa, Monitoramento dos casos de Covid na rede estadual de São Paulo, comprovando que a incidência de Covid-19 entre professores foi quase 3 vezes maior do que a registrada entre a população de 25 a 59 anos de São Paulo entre o dia 7 de fevereiro e 10 de março, período em que a rede pública, estadual e privada do Estado haviam retornado ao formato presencial, parcialmente presencial. Dessa forma, a suposição do deputado federal Ricardo Barros de que os profissionais da educação simplesmente não querem retornar presencialmente às escolas é digna de nosso repúdio, pois além de estarem em uma condição de risco iminente de contágio, tantos eles, de seus familiares como de toda a comunidade escolar, esses profissionais continuam trabalhando e buscando garantir o aprendizado de seus alunos, não podendo também ser responsabilizados pelas consequências sociais e educacionais geradas pelo contexto pandêmico que vivemos. Que cópias dessa moção sejam enviadas à Secretaria Municipal de Educação de Amparo, ao Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, ao Centro do Professorado Paulista, CPP, à Câmara Federal de Deputados e também ao Ministério da Educação, o MEC. Sala das Sessões, 22 de abril de 2021. A moção está em discussão. Senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: eu estou apoiando essa moção porque eu acredito que, de verdade, a única maneira desse país melhorar é apoiando e incentivando a educação. Tem que valorizar os nossos educadores. Isso não está acontecendo, infelizmente. Eu acho que a base de tudo é a educação, é a escola. Então eu gostaria muito que o governo federal, estadual, municipal olhasse com vergonha na cara, investisse e valorizasse mais os nossos educadores, porque são eles que trabalham para formar ou ajudar a formar o caráter e a dignidade de nossos filhos. E só assim a gente vai ter um futuro melhor. Pois não. Silvio, eu assinei essa moção sua aí porque o meu pensamento é este: sem educação nosso país não vai a lugar nenhum. A moção continua em discussão. Silvia, são vocês professores que preparam o futuro. São através dos professores que nós vamos ter cientista, que nós vamos ter médicos, nós vamos ter uma infinidade de pessoas capacitadas, que é através do professor. Eu acho muito válido essa sua moção. Parabéns, viu? A moção continua em discussão. Eu acho importante aquilo que eu disse na minha fala. Quem é uma pessoa pública tem que parar para pensar o que fala. Porque na fala se ofende muitas pessoas. E no calor da emoção, muitas das vezes falamos coisas que depois não tem como retratar. A Bíblia diz assim, que a palavra depois de falada não tem como voltar para trás. Agora, é importante que todos os líderes, todos entendam, quando falar, pense bem. Até a pergunta, porque existe pergunta capciosa que as pessoas fazem para fazer a gente cair também ali na armadilha, né? A pessoa não quer nem falar aquilo, mas as perguntas são tão capciosas que a pessoa acaba fazendo. Mas meus parabéns e tamo junto. A moção continua em discussão. Bom, Silvia, queria dar os parabéns pela moção. Deixa aqui claro que só sabe realmente o trabalho que um professor está realizando nessa pandemia quem tem algum professor na família. Tanto o trabalho de preparação pedagógica, como também a questão digital, inclusão digital, do professor se adaptar a essa nova tecnologia. Para alguns era até não seria assim, não é uma novidade, entendeu? Então, assim, deixo também esse repúdio também com essa moção, porque a fala do deputado foi uma fala desagradável. Elogiou simplesmente o ponto de vista dele, mas não entende nada da parte da educação. A educação, como todos aqui falaram também, é a base de tudo.
Se a gente quer formar pessoas melhores no mundo, a gente tem que começar através da base. A base o que que é? É a formação. Parabéns. A moção continua em discussão. Uma infelicidade muito grande nas palavras aí proferidas pelo deputado, né? É uma classe tão importante que é dos professores. Eu acho que ele deveria pensar um pouco melhor ao falar principalmente dessa categoria que forma as nossas crianças, os nossos homens, né, as mulheres, né? Então, muita infelicidade dele. Então, parabéns pelo projeto do repúdio aí. Pois não? Algum mais? Eu? Pois não. Uma moção contra um deputado sem noção, não é isso? Porque a forma que ele colocou aqui, a gente acaba vendo também que é uma forma de aparecer, né? Como até o nobre colega falou aqui antes para mim aqui, uma forma de querer aparecer também. Então, como a pessoa deve estar esquecido, então coloca uma pérola dessa para levantar, né? Então, para que as pessoas comentem sobre ele. Porque a pessoa colocar uma situação dessa, falando da educação da forma que está, que coloca, a gente fica indignado, né? Porque todo mundo sabe que uma sociedade, um país, ele começa pela transformação, passa pela transformação da educação. Isso é o principal. Então, se existe saúde, existe assistência social, existe segurança, existe tudo, todos começam pela educação. Um país sem educação não chega a lugar algum. Não é isso, Silvio? E aí a gente vê também que um país sem educação elege pessoas assim. Pessoas assim, infelizmente, né? Então, a gente cansa de ver em noticiários, ver aí em países, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, que a cultura é baixa, né? Por falta de educação do povo também, e a gente vê que os políticos que têm. E o Brasil, infelizmente, a classe política está desvalorizada muito. Por conta do quê? Por conta do povo que elege esses cidadãos. Infelizmente. E nós vamos continuar por um bom tempo. Porque a gente, só estendendo um minutinho, presidente, porque a gente vê que continua ainda do mesmo jeito. O poder público não investe na educação. Não investe. Investe o necessário, o que ainda que tenha uma porcentagem, né, que é os 25% que é obrigatório. A partir do momento que não tiver mais isso, nem isso o poder público vai investir na educação. Porque, veja bem, a gente está mais de um ano na pandemia, né? A gente continua vendo noticiários, crianças fora da escola, crianças que não conseguem estudar porque não tem internet em casa, não tem um celular, não tem... Outro dia passou na televisão lá, a mãe chegou, a mãe tinha 4 filhos. 4. Os 4 estudando. Precisava de uma internet. Ela só tinha no celular dela. As crianças não conseguiam estudar. Aí é culpa do professor? É o investimento na educação. Faz um ano que está essa pandemia, um ano sem aula. E o pessoal não consegue dar colocar um ponto de internet para aquela criança. Isso não estou falando longe, não. Se você pegar aqui Amparo, conversa com os professores, né? Silva pode falar. Muita gente aqui Amparo, as crianças não tem como estudar, presidente. Não tem como, não tem internet, não pega. Aí a criança falha a internet, ela não consegue assistir a aula, os professores passam dificuldade. E aí vem um cidadão desse aí com uma pérola dessa que é imperdoável. Obrigado. A moção continua em discussão. Parabéns, vereadora. E um deputado estudado do jeito que tomar conta no país, falar uma merda dessa é brincadeira, né? Lá em Ouro Fino tem uma placa lá, que tá escrito assim, é um presídio que tem lá, mas não tem ninguém. Fica lá, tem uma placa bem grande. Educa as crianças para não precisar aprender os homens. Sabe? Então, acho que educação, em primeiro lugar. Educação e saúde, vai embora para frente. É isso aí, parabéns pela moção e parabéns. A moção continua em discussão. Só para complementar, eu acredito que a moção da nobre vereadora mereceu o apoio de todos os vereadores dessa casa. A gente
só tem que se congratular com a atitude da senhora e desprezar uma atitude quanto a do deputado. Educação é tudo, é a base de tudo, assim como a família. Educação, família, né? E a gente tem que valorizar essa classe de trabalhadores e trabalhadoras que abraçaram a educação como a sua forma de vida. Educação é mais do que uma profissão, é uma religião, né? Só trabalha com educação quem realmente ama, quem realmente se dispõe a zelar pelos filhos dos outros, dar conhecimento, fazer às vezes aquilo que a família não faz, né? Então a gente se congratula com a classe dos professores e mais uma vez essa casa abraça essa moção sua e parabeniza a senhora por essa atitude. Só tenho a agradecer a todos os colegas, presidente. Muito obrigada pelo apoio. É uma tarefa árdua ser profissional da educação aqui no Brasil. Já foi dito que a educação aqui, o problema da educação é um projeto político, né? E quando o deputado ele coloca esse ataque à nossa classe, aos professores, é totalmente o inverso, né? Na verdade, se hoje a gente tem um pouquinho de esperança, a gente tem alguma coisinha que dá certo, é porque no âmbito individual tem muitos professores trabalhando diariamente, né? Infelizmente, quando a gente olha, em geral, a educação brasileira ela sofre de um abandono, de uma precarização muito grande, mas várias atitudes individuais de professores são louváveis e talvez a gente só tenha um pouquinho de esperança porque esse grupo continua trabalhando de maneira árdua, inclusive durante a pandemia. O Edilson disse, né, só quem tem alguém próximo, quem está vivendo isso sabe o que foi. É muito triste para um professor estar distante dos seus alunos. É muito doloroso. Vocês podem ter certeza, eu ponho minha mão no fogo que nenhum professor está feliz com essa situação. Eu não estou. A falta que eu sinto dos meus alunos, a falta que eu sinto de viver na plenitude a minha profissão é avassaladora. E quando a gente já passa por esse sofrimento diário, a gente já passa por um estresse excessivo, porque a gente está trabalhando muito mais. E eu falei ali sobre a busca ativa, né? Eu até expliquei no texto o que é a busca ativa, que é algo que nossas escolas estão fazendo diariamente, gente. É sentar com um bolo assim de telefone, ligar um por um. Os alunos do Luiz Leite, as famílias são testemunhas, eu falei com várias, os meus colegas de equipe com mais alunos ainda, né? E ligar um por um, conversar, perguntar a situação da família, perguntar se está precisando de alguma coisa, perguntar como que é o acesso à internet. Não tem? Vem aqui na escola, senta aqui no pátio, usa a internet da escola para fazer pesquisa, leva o material, está precisando comer, tem merenda, vem comer. Então, a gente faz um serviço que vai muito além só do ensino. A gente faz um serviço, a gente até brinca, né, que a gente é educador, psicólogo e assistente social. Então, é muito duro quando a gente sofre um ataque de alguém que deveria estar nos representando num espaço público, né? Então, eu agradeço muito todo o apoio dos colegas vereadores. A moção está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Próxima moção. Moção de apoio, número 008-2021, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira. Apoio ao projeto de lei número 345-2019, de origem da Assembleia Legislativa de São Paulo, iniciativa do deputado estadual delegado Bruno Lima, São Paulo, que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direito dos animais e proteção animal no programa curricular das escolas públicas do Estado de São Paulo. A moção está em discussão. Ô, Janaína, eu apoio veementemente aí essa moção, até mesmo porque a gente que trabalha como agente policial, a gente quase que diariamente atendendo ocorrências de maus tratos, né? Você bem sabe disso aí. E precisa trabalhar mais em função aí dos animais. A Sosafra também vem sofrendo bastante aí com falta de recursos, né? Então eles também pedem a colaboração da população. E eu apoio a sua moção e estamos juntos aí. A moção está em discussão. Pode. Eu também apoio, porque eu acho que quem não gosta de animal, não gosta nem do ser humano. Então é inaceitável judiar de um animalzinho que ele só quer carinho, só quer que a gente agrade, né? Então eu acho que a Janaína foi muito feliz nessa emoção, eu estou de pleno acordo com ela.
Janaína, é muito importante, porque quando você ensina as crianças, elas têm facilidade de aprender. E ela depois ensina os pais, não é verdade? Porque o animal, ele é irracional. Ele, muitas das vezes, ele fica ali porque ele não tem raciocínio para sair. Mas toda vez que a gente chega em casa, a gente que tem, eles estão sempre nos recebendo alegre. Então isso é importante e para que eduque as novas gerações. Obrigado. A moção está em discussão. Peço palavra, presidente. Pois não. Parabenizar a Jana aí de ter feito essa moção. Como o pastor falou aqui, né? Não tem coisa mais agradável, legal, quando você chega em casa e tem um animal, né? Um cachorro, um gato, um passarinho, alguma coisa que alegre e não pede nada em troca, né, Jana? A Jana sabe muito bem disso, porque tem os gatos lá e a gente fica feliz aí. Mas eu quero deixar também só para lembrar que é o mesmo caso, né, Silvia? A Silvia pode falar também sobre isso que ela fez, sobre colocar na grade curricular, né, o programa. Você falou da Lei Maria da Penha, né? Então você vê que são duas matérias importantes, né? Que teria que ter, porque as crianças, como o pastor falou aqui, as crianças levam essa mensagem para os pais, né? Então seria uma questão muito importante também, não só da questão dos animais, mas até da questão da Lei Maria da Penha, para dar noções assim, porque nada mais do que uma criança para às vezes puxar a orelha do pai, né? Da mãe, do que está acontecendo em casa, né? E também na questão dos maus tratos aí também dos animais, porque uma criança, ela sabe às vezes muito mais do que um adulto, né? Como tratar certas situações. Muito parabéns, Jana. Parabéns. A moção continua em discussão. Eu acho até que a criança realmente ela tem a capacidade de melhorar muito do adulto, que a maioria já não vale nada mesmo, né? Não vai ter conserto mais. Mas aqueles que ainda tem, com a criança ajudando, eu acho que foi muito importante, sim. Parabéns. A moção continua em discussão. Eu só queria dizer que eu acredito que a moção da nobre vereadora também mereceu o apoio de todos os vereadores dessa casa, né? Todos assinaram e a gente se congratula com você essa iniciativa, né? Porque eu acho que todos nós, queira ou não queira, tem um animalzinho de estimação em casa, é um gato, um passarinho, um cachorro, então todos nós somos apegados. E essa moção de sua parte vem a calhar muito bem nessa hora. Tá? Só refazendo aqui, a maioria que não vale nada, que eu digo a maioria das pessoas que maltratam animais, tá? Porque a maioria que maltrata animais realmente não tem condição de recuperar, porque são pessoas ruins. Então, essas pessoas que eu me digo não tem jeito mesmo, tá bom? A moção continua em discussão. A moção está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores ou senhoras vereadoras para a explicação pessoal, tempo de 10 minutos, sem apartes, conforme o inciso 4º do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Vereadora Rosinha. Sem apartes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, as pessoas que trabalham nessa casa. Boa noite aos internautas, à imprensa, que já não está mais aqui, mas boa noite também. Eu quero, primeiramente, agradecer e aproveitar esse espaço para homenagear, nesse último dia 1º, os trabalhadores. Que foi o dia do trabalho, foi um dia muito tranquilo, porque com essa pandemia ninguém pôde fazer nada, mas com o fim da pandemia, retornar os trabalhos dos trabalhadores, que sempre tem uma festa, sempre tem um jogo de futebol, sempre tem alguma atração. Então, esse ano teve que passar em branco. Quero utilizar esse espaço para falar sobre a cooperativa de reciclagem, a Eco Amparo, que vem ajudando várias famílias de nossa cidade, inclusive dando oportunidade a vários cidadãos de reabilitação. Essa semana, em reunião com o prefeito, solicitei um local para a cooperativa possa funcionar
sem pagar aluguel, que eles pagam um aluguel de R$ 3.000, e para uma cooperativa que está começando, é muita coisa, né? E daí o prefeito solicitou a documentação dessa cooperativa para ele ver a possibilidade de poder dar um espaço para eles poder... Porque o trabalho deles lá, presidente, é muito grande. Eles trabalham com as pessoas com a segunda chance. Então, é um trabalho importante. O prefeito se prontificou até pôr um psicólogo para orientar. Porque para eles sempre é um dia a mais. A dificuldade é muito grande para eles continuar trabalhando. Tem as dificuldades, tem as depressões, né? Então, o prefeito se prontificou. E eu fiquei muito agradecida com ele. E quero também aproveitar essa tribuna aqui para outra reunião importante que eu tive essa semana, que foi com o assessor do deputado federal Vanderlei Macris e Cauê Macris, que hoje é secretário estadual da Casa Civil do Estado de São Paulo. Tivemos uma conversa muito produtiva, onde o Elinho, que é o assessor, anunciou a verba de 100 mil para a nossa cidade, que é onde eu falei para o prefeito que esses 100 mil reais poderia pôr para adiantar essas cirurgias que estão paradas. Tem muita cirurgia parada, que é coisa barata, que pode ser feita e dar uma adiantada nisso daí, certo? Então, eu também comprometi a tentar mais verba para a infraestrutura. Logo, eu vou ter uma reunião também com o Vanderlei, que ele quer me conhecer, que me conhece através do secretário, mas aonde a gente pode discutir mais verbas para a nossa cidade. E outro tema que eu gostaria de tratar, de projeto de lei, que eu indiquei para o Carlos Alberto, é a Bolsa Atirador. A Bolsa Atirador, o que é? É uma verba que dá para os atiradores, os mais simples, que têm mais necessidades. Porque tem atirador que vem para o tiro de guerra, eles levantam às 5 da manhã, tomam um cafezinho preto e vêm para o tiro. Você veja, nenhuma alimentação adequada eles não conseguem ter, porque não tem condições. Quando chega, eles têm que cortar o cabelo 2 vezes por mês. O primeiro corte ainda eles conseguem. Quando chega no segundo corte, eles já não têm mais o dinheiro para fazer. Daí o sargento fica numa situação difícil, porque para cobrar, ele tem que cobrar porque tem que estar em ordem. E eles não têm o dinheiro para fazer isso daí. Nem para a graxa da botina, tem uns que não têm. Então, eu solicitei para o nosso prefeito uma verba que ele está estudando, e essa semana eu estou indo de novo no gabinete para ver se ainda sai esse ano essa bolsa aí para os atiradores, que eu acho de muita importância, porque, o senhor veja bem, para ter uma alimentação decente, para chegar lá, você veja bem, o que eles fazem são coisas cansativas. Eles têm que correr, eles têm que fazer exercício, e se você não está com uma alimentação adequada, você não tem como produzir. Então, acho de suma importância. Então, daí eu vou trazer para essa casa, para que os nobres colegas me apoiem nesse pedido. Então, fica o meu pedido para vocês, a hora que eu trouxer esse papel. E também aproveitar essa oportunidade de falar que eu também sou solidário com os nobres vereadores sobre essas quebraduras de perna, de braço. Eu também foram me procurar tudo e fiquei indignada também. Então, nós precisamos, sim, rever isso daí, nós precisamos cobrar, a gente tem que correr atrás, porque é muito humilhante você chegar num hospital e você não ser atendido. Você vê um filho seu com dor e você não poder fazer nada, porque diz que não é cada um joga para um lugar. Então, a gente tem que correr atrás, sim. Então, eu fico muito solidária com vocês. Acho de suma importância. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de eu poder estar falando aqui e tenham todos uma boa noite. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Pastor Elson. Bom. Mais uma vez, cumprimento o presidente, os nobres vereadores e a todos que estão online. Eu quero, primeiramente, homenagear o Dia do Trabalhador e também o Dia das Mães, né, que vai ser no próximo domingo, e dar os parabéns a todos. E nessa tarde também eu estou aqui para poder falar de um projeto a qual entrou nessa casa para que
o pessoal da Justiça e Redação, né, tenha um olhar carinhoso, e cada vereador, é o projeto que eu fiz menstruar um direito. É um kit, dispõe sobre o direito de acesso a absorvente de higiene por mulheres de baixa renda e dá outras providências. Eu não sei se alguém ontem viu o Fantástico. Ontem falou, há 2 meses atrás, acho que nós estávamos sentados aqui e eu falei sobre esse projeto. Por quê? Eu, uma vez fui levar cesta para uma família e uma mãe me chamou e disse, pastor, eu queria pedir um favor para o senhor. Eu disse, pois não. Eu tenho 3 filhas e não tenho absorvente. Como eu tenho muita intimidade com o senhor, sou nosso pastor, o senhor não podia nos ajudar com absorvente? Além da cesta, fui lá, comprei o absorvente e doei. Como essa mulher, tem várias. E nós sabemos que hoje tem pessoas, tem moças pobres que não compram porque não tem dinheiro. Todas as vezes usa pano. E segundo um levantamento, além de pano, usam também sacolinhas plásticas. Outras usam até miolo de pão, aonde dá infecção. Ontem eu achei interessante na notícia do Fantástico, uma professora, uma diretora, ela começou a observar a falta das meninas. E ela olhou uma menina e acompanhou ela. Qual que era a falta dela? Todo mês, na mesma data, ela faltava. Então quer dizer que a menstruação dela era regulada. E ela foi perceber o porquê faltava. E ela foi lá na casa falar com ela. Ela contou, por ela ficar menstruada e não ter dinheiro para comprar o seu absorvente, ela não ia para a escola porque começava a vazar e o pessoal ia vê-la. E segundo a ONU, falta na escola 45 dias por ano uma aluna dessa. E muitas das vezes ninguém nem vê falar sobre isso. Parece, né, que está tudo normal. O absorvente ele é tão importante como o feijão, principalmente para a mulher. Porque imagina só, a pessoa começa a menstruar e começa a descer pelas suas pernas. Vai no lugar, não pode ir, vai sentar. Quando levanta, está ali o banco sujo. E é algo de saúde pública. Espero que na autoestima, porque não é fácil. Isso é o básico. E hoje nós vemos, se vocês olharem na justificativa, vocês vão ver que colocamos ali. Hoje nós, no postinho de saúde, da fralda geriátrica, da anticoncepcional, da camisinha, não é verdade? E outras coisas que fazem, por que não? Não dá também um kit absorvente? Não é uma coisa tão cara para aquele que pode. Vai gastar numa faixa de R$30 e outra. Se a prefeitura comprar isso no atacado, o preço reduz. Mas não estamos falando aqui de valores. De valores. Estamos falando de valores pessoais. Se a pessoa se sentir bem. Eu tenho filha. E quem tem filha, e quem não só filha, tenho mulher. Mas vamos falar das jovens, né? Que não tem estrutura. Então, fica aí o apelo, vocês vão ler, fizemos o projeto, agradeço ao doutor Júlio, nós conversamos, foi feito um projeto para passar, tanto aqui, e espero que o prefeito também não venha vetar, né? Que ele venha abraçar essa causa, porque é uma causa humana, humana. Então, que nós possamos aqui ter, pelo menos, a sensatez e ter um sentimento de pai, de irmão, de amigo, né? E eu sei que não é fácil, porque na minha casa é mais mulheres, minha mãe e meu pai tinham mais mulheres do que homem em casa, e não era fácil. E todos que estão aqui sabem da situação. Então, espero que os nobres vereadores leiam. O projeto já foi colocado, acho que alguém já deve ter também aí, e conto com o apoio de vocês. Vamos fazer, pelo menos dar essas pessoas, né, a elas, condições, né, de ir para a escola com autoestima, de sair das suas casas com autoestima. Está aí o projeto, e eu gostaria que cada um, com carinho, lesse, observasse e vamos pôr em prática. Eu acho que a casa tem que fazer projetos
que venha funcionar e pensando naqueles que nos elegeu. Porque hoje nós trabalhamos para o povo. Não importa, não é para 639 que votou em mim, é para o povo de Amparo. Acho que cada um de nós devemos pensar nisso. Também eu quero aqui dizer para cada um, eu estou preocupado porque essa pandemia trouxe algumas situações adversas, presidente. As pessoas não estão tendo condições de comer e nem de dar comida para os seus animais. Estão soltando os animais na rua. Na minha casa, na minha rua, já é quarto gato que soltam, cachorro. Eu estou tratando de 2 gatos lá, que eu fiquei com muita dó. Eu estou dando comida para eles lá fora. Eu não sei o que fazer. A Jana, está aí, Jana. Vê o que pode fazer. Mas é um pecado. É um pecado. E, segundo as zoonoses, não tem espaço, então não sabemos o que fazer. Eu acho que as pessoas têm que pensar, já que tem, o animal faz parte da vida da gente, né? Ninguém até agora pensou assim, vamos dar a própria prefeitura, sei lá, o que podia fazer, poder público numa situação dessa, né? Ajudar também, eu não sei o que pode fazer, mas vamos pensar o que se pode fazer também, né? O poder público nessa situação, para a gente não ver também esses bichinhos sofrendo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Mais algum inscrito? Eu estava inscrita, mas eu abro mão da palavra, presidente. Então, sem mais inscritos. Ok. Então, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 10 de maio do ano de 2021, às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, discutir ou a votar, eu declaro encerrada a presente sessão. Só um minutinho, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sem gravar.